Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, né? Mais uma oportunidade da graça de Deus para nós pensarmos um pouquinho com Deus, da sua palavra. Sabe, é um grande privilégio para cada um de nós poder pensar com Deus, né? Muitas vezes esquecemos que somos tão privilegiados diante de Deus de Israel, do nosso Deus, do nosso Pai, né? Esquecemos durante o dia a dia, diante das circunstâncias, diante, né, da nossa agenda cheia. Às vezes ficamos tão concentrados no que devemos fazer que deixamos de receber o que Deus tem para nós diariamente, amém? Mas nessa manhã, abre comigo, se você pode, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6, está escrito, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmo a acabarão, porque para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqui, sabe, amados irmãos, aqui é interessante porque o primeiro templo de Salomão tinha sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, levado o povo cativo para a diáspora. E aqui alguns dos velhos, nesse momento aqui, eles contemplaram a primeira glória do primeiro templo de Salomão. E quando eles viram o templo destruído, eles choravam por contemplar, né, o templo destruído. Por exemplo, em Ageu, capítulo 2, versículo 9, está escrito, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 19, está escrito, já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira e a romeira e a videira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Sabe, amados irmãos, não devemos jamais desprezar os pequenos começos. Sabe, o que Deus faz, Ele faz e permanece eternamente. Sabe, Deus tem um plano para as nossas vidas nesse tempo. Aqui em Zacarias capítulo 4, né, o profeta diz o seguinte, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é fazer por onde, é submeter ao Espírito Santo para que ele nos direcione no próximo passo que devemos tomar diante de Deus, né? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Sabe, muitas vezes em nossas vidas, trazendo isso para o contexto das nossas vidas, muitas vezes nós olhamos nossos problemas, as nossas dificuldades, como uma grande montanha diante de nós. E sabe, amados irmãos, Deus é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos, né? Quanto mais nós aproximamos do nosso problema, da nossa montanha, vamos ver que ela é muito grande. Mas se nós afastamos do nosso problema, deixamos diante do trono da graça, quanto mais distante nós vamos olhando, ela vai tornando menor, porque é assim diante de Deus. O seu problema de hoje de manhã, dia 29 de abril de 2021, é uma fichinha diante de Deus. Para Ele, nada é impossível, né? Ele, aqui no versículo 7, fala que quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina,
porque ele colocará pedra de arremate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem vos enviou. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. O que nós temos desprezado nesses últimos dias? Coisas talvez pequenas, algumas áreas das nossas vidas, nós temos talvez percebido algumas coisas pequenas, e nós temos desprezado essas coisas pequenas. Automaticamente nós não damos grande valor às coisas pequenas em nossas vidas, em áreas das nossas vidas. E sabe, amado, às vezes Deus pega, sabe, um passo de fé, por menor que seja em nossas vidas, e transforma ele numa grande bênção. Coisas pequenas podem tornar grandes bênçãos em nossas vidas. Talvez uma pessoa, talvez que você não tenha dado grande valor, por achar que é uma pessoa insignificante, e isso talvez não de maldade. Essa pessoa pode ser uma grande bênção na sua vida, nesse dia, nesses dias. Amados irmãos, vivemos dias difíceis, mas Deus está trabalhando. Muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos. E sabe, eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, porque tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. E quando as coisas começam pequenas e crescem juntas, há uma identificação entre as pessoas e aquela coisa que se tornou grande. Uma pequena semente de mostarda, ao ser plantada, é tão pequena, mas quando cresce se torna uma grande árvore. E tudo que começa grande, acaba rápido. Nós sabemos disso. Se você pega algo grande, né, e começa a trabalhar nele direto, você pode ser surpreendido por naufragar, por ver aquela coisa grande se acabar diante das suas vistas ou nas suas mãos. Mas quando você pega uma coisa pequena e cresce junto, há uma identificação, há uma conexão de crescerem juntos. Não desprezeis os pequenos começos. Deus está sempre trabalhando nos pequenos começos, nos pequenos passos de fé que nós damos diante do Senhor. Ele está sempre desejando que andamos de fé em fé. E às vezes Deus prova a nossa fé. E muitos de nós, quando estamos sendo provados na fé, muitos de nós retraímos e deixamos de receber o que Deus tem preparado para cada um de nós. Às vezes olhamos o nosso bolso, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os nossos problemas e às vezes acabamos achando que é impossível aquilo que é pequeno em nossa vida tornar grande. E nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, 3 anos e 6 meses sem chover na terra, porque o profeta Elias tinha cerrado os céus, fechado os céus, 3 anos e 6 meses sem chover. Os animais provavelmente estavam morrendo de sede ou de fome, porque os pastos estavam secos. Mas sabe uma coisa interessante? Depois de 3 anos e 6 meses, Elias orou para que voltasse a chover. E olha só o que aconteceu. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo... A partir do versículo 41, né? O Elias pediu para que Acabe subisse correndo, porque vinha grande tempestade. Mas só que os céus estavam azulzinhos, não tinha uma nuvem no céu, uma nuvem sequer. Aí no versículo 42, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse:
Eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse Elias: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha, Elias estava com os joelhos no chão orando para que voltasse a chover depois de 3 anos e 6 meses. Aí ele mandou seu servo ir olhar para o lado do mar 7 vezes. Da 7ª vez tinha uma nuvem da palma de uma mão. Elias disse para o servo: corre e diz para Acabe que vai cair uma grande tempestade. Acabe poderia ter olhado para aquela nuvem do tamanho de uma palma da mão e pensado: Elias deve ser doido, olha só o quão pequena é essa nuvem, como vai cair uma grande tempestade. Mas Elias disse: vai cair. Aquela pequena nuvem foi crescendo, crescendo, e de repente o céu todinho se enegreceu e caiu grande tempestade, depois de 3 anos e 6 meses. Não desprezemos os pequenos começos. Não desprezemos as pequenas coisas. Não desprezemos as pessoas que aparentemente são insignificantes. E isso, sem percebermos, nós não consideramos algumas pessoas valiosas, mas diante de Deus tem um grande valor. Por mais pequena que seja, às vistas do ser humano, é grande diante de Deus. Um pequeno passo de fé, meu amado irmão, minha amada irmã, que você dá, que eu dou, agrada o coração de Deus. E o impossível pode tornar possível diante dos nossos olhos. Sabe, Deus se revela nas pequenas coisas, nos humildes começos. Não desprezemos, pois, os pequenos começos. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida. Que Deus te dê paz, te dê segurança em tempos difíceis como o que nós estamos passando no momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa considerar as pequenas coisas, os pequenos começos diante de Deus. E você vai ver um pequeno passo de fé que você e eu demos pode tornar uma grande bênção para as nossas vidas. Porque Deus se agrada da nossa fé. Hebreus 11:6. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.